Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Linha Aberta. Este é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras aqui na STV, a seguir ao Jornal da Noite, sendo que hoje também estamos em simultâneo com a STV Notícias. Hoje levamos para debate os efeitos da depreciação do metical na nossa economia, até que ponto esta escalada do dólar tem estado a afetar negativamente o poder de compra dos cidadãos, da economia no geral e dos cidadãos em particular. É o tema então que queremos discutir aqui neste programa. O dólar esteve a ser comercializado hoje a 58,59 nos bancos comerciais, 58,59 meticais nos bancos comerciais e a 60, 61 em algumas casas de câmbio. Só para termos um paralelismo, em janeiro deste ano o dólar estava a 31, ou seja, a rigorosamente metade daquilo que está a ser comercializado agora, ou seja, em 11 meses o metical sofreu uma estrondosa desvalorização que se traduz então naquilo que temos estado a assistir. Ou seja, quem tinha poupança em meticais nos últimos meses viu, digamos, esse seu dinheiro estrondosamente a desvalorizar-se, a perder o seu valor. Portanto, é isto que nós queremos olhar, quais são os efeitos, as consequências que isto vai ter na economia, no poder de compra dos cidadãos e até mesmo na estabilidade social, porque já foram anunciados vários aumentos de preços, aumentou o preço da água, aumentou o preço da energia, há, digamos, na calha aumentos de vários outros produtos, sobretudo agora que estamos a entrar na quadra festiva. Por isso, convidei aqui vários convidados, quero desde já apresento boa noite a todos eles. Quis trazer homens que são empresários, que digamos lidam no dia a dia com esta realidade. Boa noite a todos. Muito bem, Adolfo Correia, empresário também, trabalha na área, portanto, tem indústria no nível da área alimentar, bebidas. Como é que está a sentir os efeitos desta escalada de dólar face ao nosso metical? Boa noite e obrigado pelo convite. Bom, a Tropigália, a sua atividade é importar produtos maioritariamente fora do continente africano e trazer os produtos de primeira linha na relação preço-qualidade para dentro do mercado de Moçambique. Obviamente nós estamos a sofrer o efeito da desvalorização do metical, como toda a empresa que trabalha com um volume de negócios considerável como a Tropigália. Temos um plano de negócios, temos uma perspectiva daquilo que vamos abraçar o nosso plano durante o ano e somos confrontados de uma forma, enfim, compulsiva, com uma desvalorização da moeda que não há plano que resista a isto. Para quem projetou o seu plano de negócios em janeiro, contando com dólares 31, 32, que podia pensar no pior dos cenários, que chegasse a 40, mas quase impensável que chegasse aos 60. Jeremias, como é que lida com isso? O nosso plano foi feito já há mais de um ano. Nós fazemos sempre 3 meses antes do início do ano seguinte. De facto, nessa altura, nós estávamos a assistir uma fase muito boa, benéfica, em termos da estabilidade monetária, em termos da normalização do mercado, e assistia-se a um crescente da economia moçambicana que se refletia diretamente no consumo e levava as empresas a ajustar as suas próprias margens, diminuindo a análise de risco. A Tropigália atua no mercado e eu particularmente tenho o privilégio de estar cá nesta atividade há cerca de 17 anos e os últimos 2 anos foram 2 anos fortes, não obstante haver algumas convulsões noutra perspectiva, mas economicamente projetou e aumentou o índice de confiança e simultaneamente do consumo. E o que aconteceu, o que nós assistimos, essencialmente a partir do segundo semestre deste ano, veio de certa forma condicionar toda a curva ascendente e acima de tudo os ganhos que nós conseguimos projetar ao longo destes últimos ano e meio, cerca de 2 anos, para um funil que, conforme o colega há pouco referiu, muito para além do aumento da moeda, que ela é difícil e é instável e não conseguimos fazer um planeamento adequado, temos agora confrontados outra situação que é a inexistência da disponibilidade dessa mesma moeda. Eu gostava de referir para que se melhor entenda, talvez para os seus telespectadores melhor entender o que é que nós estamos a falar, é que nós fazemos encomendas e trabalhamos com financiamentos. Esses financiamentos são projetados obrigatoriamente em moeda local, portanto nós não podemos fazer financiamentos em moeda estrangeira, independentemente de termos essa capacidade negocial ou não, portanto é uma imposição da lei do país.
Quando adquirimos as mercadorias, somos confrontados com a valorização da moeda estrangeira, independentemente de ser o dólar, que aqui é a moeda mais utilizada, mas o euro, o rand e por aí fora, variedíssimas outras contravalores monetários, em que, passado um mês, 2 semanas, 2 meses, o valor engolido pelo decréscimo do metical consome não só as margens que estavam projetadas, como levam as empresas a margens negativas. E isso, de facto, é algo que se reflete diretamente na gestão. São empresas privadas que visam, obviamente, o bom desenvolvimento da sua atividade e a remuneração dos seus investidores, e é muito difícil, em qualquer ambiente, em qualquer panorama, se viver com isto. Eu gostava só de frisar aqui uma particularidade muito interessante, que é as empresas que investem e se desenvolvem necessitam discutivelmente de financiamento. E financiamento terceiros, normalmente de empresas financeiras, a banca. Os bancos requerem estudos de mercado, requerem planos de negócios credíveis para ter um grau e um índice de confiança que possam sustentar esse financiamento dessa operação. E, de facto, neste preciso momento, quando nós mais precisamos desse recurso, não temos com que, enfim, o setor financeiro consiga olhar para a realidade da economia e instalar a confiança necessária e devida. Que tipo de medidas é que acha que podem ser tomadas, devem ser tomadas para rapidamente corrigir esta situação? Jeremias, eu não tenho de forma nenhuma ou seja ter essa resposta na ponta da língua e que aqui consiga dar um contributo que considere que seja rapidamente refletido naquilo que é um problema atual e é um problema de emergência. Eu gostava talvez de fazer um comentário que considero mais produtivo para aquilo que é o debate hoje, que é mesmo do metical de apreciação e o problema que a gente se enfrenta, que já aqui foi dito, que o país tem uma forte dependência no fornecimento de produtos de consumo. Falou-se aqui mais que um colega que as culpas, não podemos falar em culpas e ninguém tem culpas e que são as culpas. Eu particularmente acho que não é importante de facto as culpas quando nós estamos num espectro de querer resolver, mas é importante as causas. Portanto, o porquê, esse porquê deveria de ser bastante mais e profundamente analisado e entendermos para onde é que de facto se o país tinha a capacitação, manteve ao longo de um período bastante relevante uma situação de estabilidade de moeda estrangeira e que acautelava os seus fornecimentos e de um momento para o outro deixou de o ter. Portanto, e qual é a verdadeira causa disso? Particularmente na minha visão, e estou diariamente envolvido na área do comércio, não senti que tenha existido uma mudança relevante dentro do mercado de consumo moçambicano, pelo menos ao nível daquilo que são os meios de consumo, que esvaziasse os cofres do Estado. Portanto, ainda que eu não tenha qualquer visão política e desconheço o panorama com uma profundidade política. Então houve uma alteração no padrão de consumo, é o que quero dizer. Jeremias, essas são exatamente as tais causas que eu gostaria, talvez, que a gente pudesse tentar ter uma melhor perceptibilidade, porque se o país, e nós temos assistido ao longo destes últimos tempos, uma estabilidade económica, ou pelo menos cambial, e de um momento para o outro cai-nos em cima um problema que ninguém, pelo menos, e aquilo que eu percebo até pela comunicação social internacional, que está com alguma dificuldade em fazer um enquadramento de financiamento ao mercado moçambicano através de concessão, de empréstimos, porque de facto a própria comunidade não entende quando é que foi o valor que estava em reservas de Moçambique. E eu penso que essas eram as causas que a gente devia, em primeiro lugar, analisar, até porque só reconhecendo onde é que estão os problemas é que nós podemos corrigir no futuro. Se não corremos aqui um sério risco de andar a jogar culpas a quem quer que seja, encontrar, peço desculpa a expressão, botes expiatórios, quando de facto o que a gente tem que corrigir é mesmo as causas e assegurá-las. Gostava também de dar um contributo relativamente às consequências. Bom, falou-se de umas consequências, eu gostaria de puxar este assunto de uma forma bastante mais real do dia-a-dia. As consequências, Jeremias, é que as pessoas trabalham um ano inteiro, arduamente. Nós temos consciência que a remuneração em Moçambique, nos padrões sociais, enfim, que hoje o mundo já está bastante mais aberto, como se falou, que é o Moçambique que quer se modernizar, quer evoluir, quer, enfim, tem um grande desafio agora que é a SADC, com países aqui à volta, com médias bastante superiores, e chega ao fim, quando conta aquele desvairo, aquelas férias que se compatibiliza com as festas e simultaneamente com o seu período de descanso, em que andou a amealhar dinheiro, não é? Ou seja, o cidadão disciplinado que acabou por não consumir, não o gastar no momento, para no final fazer as festas com a família e ter mais algum relaxo, e infelizmente agora vê que o seu bolso ficou subejamente diminuído, e não só
não só o seu bolso, a sua capacidade de consumo diminuiu para satisfação sua e da família, como neste momento, enfim, isto a manter-se da forma que está, todos nós temos algum receio que possa haver aqui alguma insatisfação, possa levar a alguns manifestos. Portanto, de facto, uma redução na qualidade de vida. Jeremias, essa é evidente, não é? E eu diria que aqui a qualidade de vida, porque às vezes, há pouco o colega disse uma falácia, e de facto a qualidade de vida, hoje fala-se muito dos carros e dos fatos e dos telemóveis e tudo isso, mas aqui estamos a falar de uma qualidade de vida que é qualidade básica, que é nós temos um período de descanso com as famílias e que, aproveitando um bom clima de praia, podemos ir para aqui e para ali descansar. E de facto isso, Jeremias, eu diria, aos olhos que hoje, da análise que eu faço com os meus colegas de trabalho e nas reuniões que nós temos de equipas, enfim, o que se fala é talvez guardar essas economias para fazer face a algumas dificuldades que possam vir. Não podemos de maneira nenhuma olhar agora para as festas que aí vêm e ter a expectativa de um consumo daquilo que foi criado ao longo do ano, tendo a consciência que no mês imediatamente a seguir iremos passar a dobrar as dificuldades. Portanto, isto cria também um grau de insatisfação, insegurança, acima de tudo, enfim, no bem-estar das pessoas. E nós temos que compreender que uma sociedade insatisfeita, um trabalhador insatisfeito ou com dificuldades, é um trabalhador menos produtivo. E hoje o que nós, enfim, tentamos sempre assistir e fazer é desenvolver a capacidade de produção e de rentabilidade dos investimentos. Mas há casos de sucessos feitos em Moçambique, onde o governo se juntou ao setor privado, e é um caso de sucesso relevante, na minha perspectiva, hoje em dia não há nada fácil de fazer, mas que podia tirar uma lição de bom aprendizado e implementação, que é o caso do açúcar. Nós assistimos há 15 anos atrás, o açúcar era o bem de maior volume de importação do exterior para dentro de Moçambique. Sim. E com uma atitude de controle até da parte fiscal das alfândegas, com a sobretaxa, o imposto de consumo, acabou por vedar, e uma ação concertada com o setor privado de investimento, acabou por vedar as importações, muscular a produção interna, mostrar que investir em Moçambique na produção de açúcar dava lucro. Hoje, ou não é hoje, há mais de 5 anos que Moçambique exporta açúcar, ou seja, passou de um panorama de dependência de um dos principais, se não mesmo o principal bem de consumo do setor alimentar, para um excelente caso de exportação. E há pouco falava nos... Gerando, inclusivamente, empregos. Emprego e entrada de visas. Entrada de visas. Do ponto de vista de emprego. E o nosso açúcar tem bom mercado fora do país. Tem um excelente mercado de exportação, mas eu gostava só de referir um ponto, e peço desculpa, só adiantar para concluir o raciocínio. Falou sobre a questão dos combustíveis. Sim. Nós estamos a ver combustíveis sob o ponto de vista do petróleo, é isso que aqui disse. Bom, mas Moçambique tem gás, e já explora gás, e já exporta gás há algum tempo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, é gradualmente fazer um modelo que temos assistido em outras geografias, que tem algumas origens semelhantes à de Moçambique, é o caso do Brasil, que esse sim tem petróleo, e mesmo assim fez a passagem do consumo de combustíveis de petróleo para gás. Hoje o petróleo tem pouca expressão num mercado como o do Brasil. Como se sabe, até desenvolveram a parte que aqui até temos essa possibilidade, que é da cana-de-açúcar, com o álcool. Portanto, eu acho que há medidas que podem, concertadas com o setor privado, obviamente requerem investimento, e bastante mais orientadas do que só a exploração dos recursos. Tudo isso nós já tentamos, Adolfo, mas não chegamos até o fim. Recordo quando o ministro era o Salvador Namborete, ministro do governo anterior, a questão dos biocombustíveis foi colocada em cima da mesa, digamos, a nossa evolução dos combustíveis fósseis para os combustíveis não fósseis, enfim. Sim, mas talvez a planta foi mal selecionada, que foi a getrofa, e a getrofa de facto não era a melhor opção para Moçambique, pelo menos foi isso que se concluiu. Bem, vou pedir aqui ao Adolfo Pereira também notas finais sobre aquilo que ouviu dos telespectadores, que tem para acrescentar a este debate. Bom, eu penso que o contributo que eu pretendo dar será um contributo mais operacional sob o ponto de vista daquilo que está, de facto, a afetar gravemente a nossa economia. E há pouco o colega falou sobre a medida do Banco Central, devia ser mais agressiva, devia ser mais contundente e dar sinais mais adequados à nossa realidade. Uma vez que eu estou mais ligado à parte da operação e como um operacional de terreno do dia-a-dia, o meu contributo seria o seguinte: fala-se à boca cheia do problema da Ematum, foi aqui também abordado pelos telespectadores, e de facto esse problema é a bandeira visível. Obviamente a bandeira é uma parte hasteada, porque depois cá em baixo é que está tudo o resto. Mas temos que começar por um princípio. E se de facto, se reconhecidamente a gente vê ali os barcos parados não tão improdutivo, eu acho que uma decisão sob o ponto de vista empresarial, e nestas alturas essa visão deve ir ao de cima, quando a política falha, e aqui aparentemente está a falhar,
deve vir uma solução mais operacional. Então que se venda aos navios, porque na prática se fala em 800 milhões, mesmo vendido a metade do preço, injeta capital na economia e isso vai tirar dividendos a médio e longo prazo, pelo menos a parte, sob o ponto de vista de endividamento e da instabilidade que nós estamos a atravessar. Penso que há aqui também talvez uma falta de um caráter, não se pode ter medidas do imediato, mas algumas fazem falta, tem que se começar por algum ponto. E essas pelo menos também tem um efeito psicológico em que nós identificamos os erros, lá está aquilo que eu disse há poucas causas, muito mais do que atribuir culpas, onde é que estão as causas, aparentemente aquilo é uma causa problemática, então deveria-se começar por ali, os navios estão ali parados, estão ali na baía, são visíveis, qualquer cidadão pode ir ali vê-los que estão parados, então que se transacionem e com certeza que se é esse o valor, pelo menos é o que conheço na comunicação social de 800 milhões, nem que seja por 400 ou 500 milhões, alguma coisa entra num período de crise. Seria talvez esse a parte final que eu gostaria de dar o meu contributo. Pelo menos viraram uma atração turística. Aquela baía ganhou uma outra cor com aqueles barcos. Mas, Sr. Jeremias, pegando nessa parte do turismo, também gostaria de rematar com o seguinte. Fala-se muito nas exportações e em capacidade do país produzir para exportar. De facto, estamos num ambiente de grande competitividade e Moçambique ainda tem um grande desafio. Mas há um ativo que o Moçambique tem e com esta instabilidade que o país tem presenciado nos últimos tempos, o está a perder, que é a entrada das divisas através do turismo. E houve fortes investimentos até do mais micro, de pequenos empresários que povoaram aqui a zona do litoral, na captação do turismo até de proximidade sul-africana e não só, já se assistia aqui com vários turistas do continente europeu a chegar, por proximidade até aqui de zona da vida selvagem e de facto este último ano tem sido, enfim, nós estamos também nessa parte da atividade do fornecimento e sentimos uma quebra de facto real à condição do turista que traz divisas. Portanto, o turista vem de fora, tem que trazer moedas, essa mesma moeda depois nós vamos utilizar para importar bens. A instabilidade política é um dos fatores internos, obviamente. Ou seja, a nossa cota parte da responsabilidade para a situação que estamos a viver. Muito bem, agradecer a vossa presença por esta reflexão. Quisemos então, trazer as pessoas que estão no dia a dia e que possam transmitir mais fielmente aquilo que sentem no processo digamos, do dia a dia do seu trabalho. Agradeço a vossa presença mais uma vez. Os nossos telespectadores que nos acompanham, terça-feira sim, também dizemos nosso muito obrigado e marcamos já um novo compromisso para a próxima semana aqui neste mesmo espaço. Boa noite. Até lá.